Então, vamos lá a esse tema hoje, que pode-se dizer que é um tema delicado, muito delicado. Falar do suicídio, temos que, às vezes, pisar em ovos. Por quê? Então, vamos primeiro ver a representação desse Setembro Amarelo. Porque de onde nasceu a ideia desse lacinho que vocês acabaram de receber quando aqui chegaram? Todos estão hoje com um lacinho amarelo, não é isso? Vocês sabem o significado desse lacinho? Quando surgiu? Por que amarelo? Então, vamos começando por aí. Qual a origem do Setembro Amarelo? Em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida dirigindo seu carro amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. E a mensagem foi se espalhando mundo afora. A campanha brasileira foi iniciada em 2015, sendo uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, do Conselho Federal de Medicina, o CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. 10 de setembro, próxima semana, quarta-feira, se eu não me engano. E aí? Falar de suicídio ainda é um tabu? O que vocês acham? É um tema entre familiares, amigos ou dentro das casas religiosas? É um tema que se pode falar sobre ele? O suicídio é um ato de coragem? Pensem, todos vocês. O suicídio é um ato de coragem? A gente vai ver durante a minha fala, tá? O que seria coragem? O que é ter coragem? Então, não precisa me responder. Só pensem. O suicídio é um ato de coragem? Eu já escutei muito essa frase. Nossa, fulaninho se matou? Menino, foi muita coragem, viu? Precisa de muita coragem para tomar uma atitude dessa. Vocês já escutaram alguma frase assim? Eu já escutei. O que leva uma pessoa a cometer suicídio? Na opinião de cada um de vocês, o que poderia levar um ser humano a romper com esse instinto de preservação da vida e fluir muito mais intensamente a pulsão de morte, chegando ao ponto de ceifar sua própria vida? Então, vamos refletir, a partir de agora, um pouco sobre o que é o suicídio. Eu vou ler algumas coisas do slide, depois eu vou comentar com vocês.
O suicídio é um tema complexo e multifacetado. E não há uma única causa que leve uma pessoa a cometer suicídio. No entanto, alguns fatores podem contribuir para o seu aumento do risco de suicídio, incluindo, vamos ver, dor e sofrimento. Eu vou só voltar um pouquinho ao primeiro slide. Qual é o nome da palestra? Suicídio, 2 pontos. Qual é a frase que vem em seguida? A ilusão da paz. Gravem bem isso. Suicídio, a ilusão da paz. Dor e sofrimento. Dor, o que poderia provocar, levar, ser um gatilho para o suicídio? Quando eu perguntei a vocês, o suicídio é um ato de coragem? Não. O suicídio é o extremo de um sofrimento. O suicídio é a porta que muitos seres humanos, tomados de uma angústia, um sofrimento profundo, não quis morrer. Ele quis o fim da dor. Quem se mata não quer se matar, quer se livrar da dor. Em grande parte, os suicídios são motivados por esse sentimento de uma profunda angústia, de uma profunda dor, carregada de inúmeros sentimentos que naquele momento são insuportáveis e que a morte é o de menos diante dessa situação. Então, é a ilusão da paz. Nós que somos espíritas, não podemos nos iludirmos de que através da porta do suicídio encontraremos a paz tão sonhada, almejada, que vem nos libertar de tanta dor e de tanto sofrimento. Porque a vida continua. E a grande tristeza para aquele ser que vai pelo caminho do suicídio sofre duplamente ao se ver do outro lado da vida vivíssimo. E mais ainda, herdeiro de si mesmo. Como assim, herdeiro de si mesmo? Quando desencarnamos, não levamos nenhum pertence material. Não levamos nenhum título conquistado na terra. Não levamos o relógio, a carteira de identidade, nenhum número de CPF vai nos servir de forma alguma do outro lado da vida. Mas tudo que levamos quando partimos são nossas conquistas, ou não. Tudo que levamos são os nossos sentimentos, emoções, lembranças, dores e amores ou desafetos guardados em nossa psique. Então, o grande susto e a grande desilusão, fazer essa passagem tão agressiva, autoagressiva, para se libertar de uma monstruosa dor,
e se ver do outro lado, inteiro, e ainda preenchido de toda a sua angústia, de todo o seu sofrimento, e ainda acrescentando a tudo que já existia a dor da culpa, do remorso e de que não valeu a pena. Então, alguns pontos que podem levar a esse caminho. Uma dor crônica, doenças incuráveis, perda de entes queridos e outros tipos de sofrimento podem levar a sentimentos de desesperança e desânimo. Quando se diz dor crônica, doenças incuráveis, tem pessoas que, diante de um diagnóstico não muito fácil, não suporta aquela ideia de passar por um processo dificílimo, que muitas vezes pode ser de uma quimioterapia. E uns preferem abreviar sua volta, ou se negando a um tratamento, ou tendo condutas que possa acelerar. Fumantes, que ao saber que está com câncer no pulmão, desiste de tentar uma quimioterapia e mergulha no fumo mais do que tudo para acelerar o seu processo. Pessoas que tiveram perdas de entes queridos, que não suportaram viver o luto e se identificam com o que partiu e quer partir junto com ele, porque ali é como se a vida não tivesse mais sentido. Problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia e outros transtornos mentais podem aumentar o risco de suicídio. Quando falamos, logo a princípio, em depressão, vocês vão ver que em todos os itens, a depressão é o adubo de tudo isso. A depressão é a base de tudo isso. Se eu volto e leio o primeiro agora, dor e sofrimento, que no fim diz desesperança e desânimo, a desesperança e o desânimo é um dos sintomas da depressão. Então, quem tem o transtorno bipolar tem depressão. Quem tem a esquizofrenia, que é a psicose, uma das psicoses, tem quadros depressivos. E outros transtornos mentais e do humor levam a quadros depressivos. E o que é essa tal de depressão? Algumas pessoas podem chegar, se agora eu fizer essa pergunta aqui a vocês. Quem que está aqui hoje já pensou em se matar? Não me responda, só pensem. Pode ser que algum já tenha pensado agora e tenha dito, eu já pensei. E pode ser que algum já tenha pensado e dito assim para si mesmo, não, me matar não, porque eu não tenho coragem. Mas se Deus me levasse, seria uma maravilha. Mas se eu pegasse uma doença incurável, eu ia ficar satisfeito. Mas se eu sofresse um acidente ou alguém me assassinasse, estaria fazendo um favor. Mas pode ser que alguém que esteja aqui também diga assim, não, eu jamais pensei nisso. Mas aí eu faço uma outra pergunta. Quem daqui já disse assim, vontade de sumir, desaparecer?
ou vontade de dormir e não acordar, ou vontade de ser deletado, abduzido, evaporado. Será que não teve uma grande maioria que pensou assim? Naqueles dias que o povo diz assim, de cão, né? Os pobrezinhos dos cães é que leva. Mas quantos que aqui estão, por algum momento pensaram assim, ô vida, se eu partisse hoje, se eu sumisse. Então, na cabeça de todos aqui, quase todos, já passou esse tipo de pensamento. Só que ele não foi à frente. Por isso que vocês estão aqui ainda hoje. E por que ele não foi à frente? O que segurou? O que impediu, evitou chegar a um ponto tão drástico que seria o suicídio? Então, problemas pessoais, dificuldades financeiras, problemas no trabalho, relacionamentos difíceis e outros problemas pessoais podem contribuir para o estresse e a ansiedade e a depressão. Porque os relacionamentos difíceis, considerando inclusive os relacionamentos abusivos, que vão despersonalizando, que vão sugando o outro na sua vitalidade, no seu vigor, na sua energia, na sua vontade de viver, o abusador vai sugando, 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 ao ponto que a pessoa se abandona de si. E essas pessoas realmente chegam a um ponto de não acreditar mais no seu eu, no seu potencial, na sua capacidade, na sua riqueza interior. Então, muitas pessoas vítimas de relacionamentos abusivos, sejam estes entre casais, do trabalho, pais e filhos, inúmeros tipos de relacionamentos podem levar a um quadro de desesperança, de depressão, e que a única coisa para aliviar o sofrimento é a porta do suicídio. O isolamento social, a falta de apoio social, isolamento pode aumentar o risco do suicídio. Mas quem é que se isola socialmente? O que leva uma pessoa a se isolar socialmente? É só porque ela não gosta de gente? É só porque ela não gosta de barulho? É só porque ela não gosta de festejo? Não. Uma pessoa, quando chega a essa posição de isolamento, ela já vem apresentando transtornos emocionais, sofrimentos. E que esse isolamento já são recados, já são sinalizadores de um quadro depressivo, provocado por inúmeras questões. Pode ser de um quadro de bipolaridade, de uma esquizofrenia, de um bullying, de uma rejeição. Quantos jovens e crianças se matam? Não é só adulto. Quantos idosos se matam? Por discriminações, por bullying, por preconceitos. Quantas crianças com portadoras de alguma sequela física é motivo de chacota, de gozação, de piada na escolinha?
Quantos adolescentes viram motivos de gargalhadas, de bagunça, e muitos não suportam viver. Quantos que hoje estão se matando após de serem expostos em redes sociais? Então, não é só adulto que se mata. Não é só rico que se mata. Não é só branco que se mata. Crianças, jovens, adultos, idosos, ricos, pobres, héteros, homossexuais, transexuais, se matam. Quantos jovens, na minha adolescência, na minha juventude cronológica, porque eu ainda sou jovem, viu, gente? Se mataram e deixaram cartas para seus pais, justificando a sua morte. E por que esses jovens se mataram? Porque se reconheciam como homossexuais. E naquelas décadas de 90, de 80, era uma vergonha para a família. Era uma praga. Era motivo de horror no meio familiar. De virada de costas, de rejeições, os ciclos de amizade se fechavam. E muitos jovens daquela época partiam pelas portas do suicídio para matar em si o desgosto e a vergonha que julgava ser. E isso hoje ainda acontece? Acontece. Infelizmente, hoje ainda acontece. Ainda acontece de um jovem se matar por ser obeso e por ter outro tipo de deficiência, por não ser visto como normal. Normal. E o que é ser normal? E quem disse que o mundo existe para os normais? Quando o dia amanhece e o sol se levanta, ele não escolhe a quem vai iluminar. O sol nasce para todos. Trauma e abuso. Experiências traumáticas, como abuso físico ou emocional, podem aumentar o risco do suicídio. Mulheres que na infância e na adolescência, ou até na fase adulta, foram vítimas do abuso sexual. Essas mulheres trazem em si esse choro preso no peito. Essa dor que não passa. Porque a cultura faz pensar de que a mulher que foi abusada, ela deu motivo. Só podia ter sido abusada com uma mini saia dessa, só podia ser abusada com um decote desse, só podia ser abusada, saiu com um cara que nem conhecia direito, só podia ser abusada. Como se existisse justificativa e motivo para ser abusada por alguém. Como se o outro pudesse ter poder, direito e acesso à intimidade de uma mulher. Mas muitas mulheres, infelizmente, se sentem culpadas pelo estupro que viveram. Principalmente quando isso vem de um familiar, de um tio,
de um primo, de um irmão, de um pai, de um avô. E muitas vezes esses familiares são queridos e admirados no meio familiar. E se ela revelar que passou por isso, vai ser tida como mentirosa. Isso não é verdade. Você está inventando uma calúnia. E essa mulher tem que abafar em si essa dor, essa vergonha, essa frustração. E muitas vezes se sentem impura e imunda. E só tem algo que pode libertá-la de tanta dor, de sofrimento. É o suicídio. É cessar a dor pela ilusão que vai se libertar de tudo isso ao morrer. Substâncias químicas. O uso de substâncias químicas como álcool e drogas pode aumentar o risco do suicídio. Por quê? Porque o álcool e a droga também leva e acentua os quadros depressivos. A depressão vai estar constantemente presente em todos os casos. Fatores genéticos. A história familiar de suicídio ou transtornos mentais pode aumentar o risco. Quando numa família outros cometeram suicídio, nós vamos ver sequências disso. Mas por quê? Muitas vezes por um processo de identificação com o familiar. E muitas vezes porque tem a predisposição genética de desenvolver o mesmo transtorno mental que o seu familiar também tinha e que foi o que acentuou um quadro depressivo, levando a cometer o suicídio. Desesperança. A sensação de desesperança e desânimo pode levar a pensamentos suicidas. Mas o que é que leva à desesperança? O que é que faz uma pessoa perder a esperança de vida? Então, para entrarmos aí e falar sobre suicídio direto e o suicídio indireto. O suicídio direto é consciente, é planejado, é pensado, muitas vezes calculado. E o suicídio indireto, ele é inconsciente. Mas como? Como é que existe um suicídio consciente ou um suicídio inconsciente? Vamos lá. Tem pessoas que levam tempo planejando a forma de se matar. Fazem testamento, fazem uma carta, se desfaz de alguns bens, se despede de algumas pessoas, procuram ver qual é a forma que vai fazer o ato. Não vou citar quais, porque isso hoje a gente não cita, não dá receita. Antigamente se fazia uma palestra dizendo todas as formas, hoje jamais. É proibido. Mas planeja. Ele se prepara para isso. Não foi o impulso do momento. Mas tem um suicídio indireto inconsciente. Aí é quando eu pergunto, muitos podem ter dito, não, eu nunca, jamais me mataria. Jamais eu pensei em um suicídio. Jamais, que é isso. Mas muitos vivem de tal forma que é um suicídio. Lento, passivo, indireto, mas é um suicídio. Como? Pessoas que vivem na linha vermelha. O que seria isso? Elas se colocam constantemente em posição de risco, em lugares de risco, em companhias de risco. Pessoas que dirigem em alta velocidade, imprudentes.
em umas estradas que nós temos que nem favorece isso. Mas aí alega, meu carro é muito bom, o motor é muito bom, ele aguenta. Pode ser até que o carro aguente, mas o corpo não, diante de uma colisão. Pessoas que se gabam, que assim, conta vantagem de que detesta medicamento, detesta médico, que médico só faz inventar doença e inventar problema. Eu vou lá para médico, mas fui para médico é só para ele inventar doença. Aí se orgulha disso, acho o máximo. Faz 10 anos que não foi ao médico, faz 15 anos que não foi para o médico. Sim, e qual é o problema? O problema é que não está zelando pelo corpo físico que teve como presente e veículo para viver nessa encarnação. Esse corpinho aqui é emprestado, foi arquitetado, planejado, adequado para a minha encarnação, para favorecer a minha estadia aqui nesse planeta. Ele foi próprio para isso, ele foi planejado para isso. Agora, diante de um mau uso dele, de um abandono ou um descaso, eu posso lesioná-lo. E eu vou responder por isso. Então, muitos dizem que o suicídio é o direito de cada um. Será? Dentro de uma visão espírita, esse argumento funciona? Então, outros que sabem que guardar em si anos e anos raiva, rancores, ódio, ressentimentos, e que se alimenta disso constantemente, está se matando, está se envenenando. Por isso que o perdão é tão libertador. Por isso que o perdão é tão fundamental. Porque o perdão é fazer as pazes, em primeiro lugar, não é com o outro, é consigo mesmo. É dizer a si, eu não vou tomar todos os dias um copo de fel, um copo de veneno. Eu não vou me alimentar disso. Então, muitos são as formas de se matar sem ser só com um suicídio direto, consciente, ativo, que sai estampado em todos os jornais. Então, muitos mitos existem sobre a questão suicídio. Muitos são os mitos. Por isso que é fundamental nós falarmos sobre algum deles. Começando o quê? Falar sobre suicídio aumenta o risco. Tem gente que diz, não podemos falar sobre suicídio. Porque se for falar sobre o suicídio, vai incentivar e o povo vai começar a se matar. Isso é mito. A verdade é que falar sobre suicídio alivia angústia e a tensão. Lembra da frase que o Rui disse que o tema desse ano da campanha é: se precisar, peça ajuda. Se precisar, fale. Mito. Mostrar que há pessoas que sofrem mais do que ela. Você está diante de uma pessoa em depressão e chega para ela e diz: mas por que você está triste? Por que você está deprimido? Tem tanta gente pior do que você, tem tanta gente que não tem o que comer, que não tem onde morar, que não tem onde viver, e no entanto estão aí, e você tem isso, tem aquilo outro, você é bonita, você anda. Por que você não tem motivo para se queixar? Então por que você está assim? Por que você pensa em morrer? Você devia ter vergonha de dizer isso. A crítica, a censura. Ninguém sabe onde mora a dor de cada um.
O que para um pode ser indiferente, pode ser café pequeno, pode ser de boa, como dizem os jovens, para outros pode ser insuportável. Então, nós não podemos minimizar, menosprezar, ridicularizar a dor de ninguém. Cada um sabe onde seu calo aperta, não é assim o ditado? Então, mostrar respeito, compaixão e ouvir sem julgamentos. Sem julgamentos. A pessoa tem o livre-arbítrio de decidir se quer se suicidar ou não. Isso é um mito. Porque quem quer se matar, ele não está em domínio completo de sua saúde mental. Se uma criança que está pedindo à mãe um brinquedo ou para brincar no parque e ela diz que não pode, e a criança por birra diz, e faz aquele escândalo, abre a boca, você joga no chão e diz, eu não quero mais viver, eu quero morrer, eu não quero mais você como mãe, eu quero que você morra, eu quero morrer. Ela pode? Ela tem consciência do que está dizendo? Ela tem noção da gravidade da fala dela? Não. Então, alguém que está tomado por um quadro de depressão, ele não é dono de sua razão. Ele perdeu o domínio sobre suas escolhas. Ninguém se mata porque está de boa. O que leva a quadros de suicídio são as depressões, que são banalizadas, ridicularizadas, criticadas e censuradas, muitas vezes, pela família, no ambiente de trabalho, entre os amigos. É besteira, é frescura, é invenção, é falta de fé. É tudo isso que se escuta, quando, na verdade, não é isso que um depressivo precisa ouvir. Depressão não é frescura, depressão é doença. E a depressão não escolhe a quem vai pegar. Não só tem depressão uma classe de seres humanos. A depressão chega para qualquer um. Por um motivo ou outro, por uma razão ou outra, por uma predisposição ou outra. Mas a depressão pode ser passageira, uma depressão reativa. Uma perda de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de um projeto, leva a uma tristeza, essa tristeza evolui, que ter tristeza é normal, é inerente ao ser humano, é sentimento, é um sentimento como a alegria e tantos outros, só que a tristeza, quando adoece, vira depressão. A tristeza, quando se torna patológica, vira depressão. Então, quem chega a seguir por esse caminho de pôr fim à própria vida, não é porque tem coragem, não é porque teve direito de escolha, não é porque tem direito e livre-arbítrio para dizer que não quer mais viver e vai interromper sua vida. Ele está doente e precisa de ajuda. Ele precisa de uma mão estendida, de um abraço acolhedor. Não adianta dizer, tenha força de vontade, depende de você. Tudo só depende de você. Não. Quando se está num quadro depressivo profundo, não depende só do deprimido. Ele não tem mais força. Ele não tem mais escolha, ele não tem mais poder de decisão. Ele não sabe que caminho seguir. Ele vai precisar, sim, da ajuda dos familiares, dos amigos, da casa que o acolhe, casa religiosa, seja ela evangélica, católica ou espírita. Que nenhum trabalhador dessa casa tenha que sair daqui porque está deprimido e tem medo de ser criticado e censurado porque não tem fé e não acredita em Deus ou na providência divina. Nós não estamos aqui porque somos perfeitos e viemos apenas colorir o planeta. Nós estamos aqui porque aqui é escola, hospital e oficina.
lugar que temos para nos corrigirmos, nos recuperarmos, nos educarmos e nos tratarmos. Então, é mito dizer que depressão, ou quem recorre ao suicídio, é frescura. Então, na verdade, a pessoa está passando por problemas mentais que interferem na percepção da realidade. Mito. Quem diz que vai se matar não o faz. Uns dizem assim: cachorro que late não morde. 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 Cachorro que late, morde. Quem diz que vai se matar, mata. Ele dá anúncios, ele dá avisos. O deprimido vai dando recados. Hoje até pelas redes sociais. Mas o deprimido, ele vai avisando. Não é da noite para o dia. São as pessoas que muitas vezes não querem escutar, não querem ver. Porque não vamos falar sobre isso. Quero nem falar sobre isso. Quero nem pensar. Verdades. As pessoas que pensam em cometer suicídio falam ou dão sinais. A desinformação é a principal barreira no auxílio às pessoas que podem estar em risco de cometer suicídio. Por isso que é tão importante o Setembro Amarelo. Por isso que é tão importante fazer a campanha de preservação da vida. Por isso que é tão importante falar que o suicídio não é a solução, é a ilusão da paz. Então, essas campanhas têm que existir e serem muito faladas. Como ajudar alguém que está tendo ideações suicidas? Como poderia ser? Meios de tratamento. Aconselhá-la, orientá-la, ajudá-la a procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica. Na psicologia, temos a psicoterapia, de várias correntes dentro da psicologia, com várias abordagens, sejam elas, mas eu não gosto, eu não acredito em tal abordagem. Tantas têm. O que importa é um profissional responsável que conheça a problemática e que cuide com respeito. Se é psicanálise, se é centrada no cliente, seja lá qual for, não importa. O que importa é que seja visto com responsabilidade e tratado com responsabilidade. Porque a psicoterapia, ela vai permitir, ela vai favorecer, ela vai viabilizar que o cliente vomite tudo que está estragado dentro de si. Simbolicamente, fazendo essa analogia, quando você come uma comida azeda, uma comida estragada, o que é que você sente? Náusea, cólica, mal-estar. É um reviravolta que dá dentro de você. Mas quando você bota essa comida estragada pelo vômito ou por uma diarreia, o que é que acontece? O alívio, não é verdade? O alívio. O que não prestava saiu. Então, psiquicamente, também temos que fazer isso. A psicoterapia vai favorecer esse vomitar, esse botar para fora as suas mazelas, as suas dores, o seu fel, as coisas estragadas que anos e anos eles carregam dentro de si. É colocar em palavras o que está lá dentro, sufocando, apertando e fazendo sofrer. É preciso fazer esse caminho do pensar e do sentir para a palavra falada, e não só para o sentimento. E na medida que se consegue fazer isso, a palavra é mágica. Ela ajuda intensamente. Quando se fala, muitos dizem, nossa, só foi falar que eu estou me sentindo como se eu tivesse tirado toneladas das minhas costas. E quando se fala, se tem a possibilidade de ressignificar, de fazer uma releitura da situação e até entender que a coisa não foi tão ruim quanto se imaginava que teria sido.
e que se vê solução. E uns relutam com a psicologia, é bem verdade. E ainda relutam ainda mais com a psiquiatria. Eu não sou doido. Eu sou doido, não. Está vendo que eu vou para um psiquiatra? Eu detesto o remédio. O remédio da psiquiatria faz mal, da dependência. Quando eu vejo pessoas dizerem que não vai para a psiquiatria porque o remédio faz mal, aí eu digo para algumas colegas, algumas pessoas, se matar também faz mal. Agir com certas atitudes contra o próprio corpo, de assim, 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 também faz mal. Viver em cima de uma cama, sem atitude, sem esperança, sem tomar banho, sem comer, se negando a vida, na escuridão do quarto, janelas fechadas, cortinas fechadas, encolhido em cima de uma cama, coberto, mesmo o sol de João Pessoa, 33 graus, 34, sentindo frio, e ficar enrolado em cima de uma cama também faz mal. Ser demitido por conta da depressão também faz mal. Se separar do quem vive, o marido, a esposa, também faz mal quando a depressão toma conta. Então, o remédio é tratamento. Ele vai ter um tempo de atuação no corpo para tirar quimicamente, equilibrar do quadro de depressão. Mas só a psicoterapia resolve? Não. Só a psiquiatria resolve? Não. Muitos têm que andar casados, junto, psicologia e a psiquiatria. E quando existe a abertura para outros tratamentos ou outra assistência, ainda vai melhorando mais ainda, vai colorindo mais ainda, vai trazendo mais esperança. Então, uns podem até dizer, mas eu não tenho dinheiro para psiquiatra, nem tenho dinheiro para psicoterapia, e fulaninho está pensando em se matar e não tem quem dê assistência. Tem um CVV, Centro de Valorização da Vida. São pessoas que voluntariamente se dedicam num plantão, uma vez por semana, uma vez por dia, que vão lá e o CVV funciona 24 horas. Às vezes, para evitar um suicídio, só precisa de um telefonema e conversar, nem que seja meia hora com alguém sobre aquela ideação. Quantas vidas o CVV pode salvar? Apenas por ter escutado. Eu, por incrível que pareça, eu já tinha até esquecido disso. Mas quando eu tinha, acho que 19 anos, não sei, 20, eu fui fazer um treinamento no CVV. Já estava até adormecida na minha mente. Eu me lembrei essa semana. E, de fato, eu dedicava 1 hora por semana, porque eu estudava, então só tinha pouco tempo, 1 hora, 2 horas, não me lembro agora. Mas uma vez por semana eu ia para o centro do CVV para receber os telefonemas de pessoas que só queriam apenas falar e ser escutada, sem julgamento e condenação. E quem está lá do outro lado, como eu tinha que ficar, em silêncio. Eu não ia estar ali como psicóloga ou psiquiatra, não, nem ia estar para dar conselho a ninguém. A função do CVV é escutar, apenas escutar. Então, aí muitos procuram a casa espírita porque está sentindo isso, e isso é trazido pelos familiares, porque está sentindo um monte de coisa, é obsessão. É um espírito que está com ele, é um inimigo do passado ou do presente, que está atormentando a vida dele. Então, quer chegar na casa espírita e quer milagre. Quer uma mágica. Quer que chegando aqui, a gente desfaça, como se diz, os trabalhos. O nó. Afaste o inimigo. Show Satanás. Não é assim. O tratamento espiritual na Casa Espírita Viana de Carvalho. Não vamos enxotar o Satanás, porque o Satanás não existe. O tratamento espiritual na Casa Viana de Carvalho
Não é pôr a pessoa diante de um médium e um dialogador, e ali vem um obsessor e vai dizer que vai se vingar dele, porque ele foi amante na vida passada, que roubou a mulher dele, que matou os filhos, queimou a casa, e eu agora vou me vingar de você, você meu inimigo, eu vou lhe perseguir. As pessoas entram ruins e saem piores. Do que isso adianta? Bater papo com o suposto obsessor, quando muitas vezes meu maior obsessor sou eu mesmo. Então, na casa espírita, o tratamento espiritual é, em primeiro lugar, o acolhimento fraterno, sem julgamento, sem crítica. O conhecimento doutrinário. Quando você começa a conhecer a doutrina espírita, que ninguém está aqui a passeio, nem de turismo, e que ninguém aqui também é vítima. Nós somos endividados, que estamos aqui para crescer, evoluir e aprender. Não viemos aqui para sermos torturados, não é isso. Nem veio para ser infeliz. Não, a gente veio para conquistar a paz e conquistar a felicidade. A duras penas, mas veio para isso. E esse conhecimento doutrinário ele vai funcionar como instrumento de autoconhecimento. E o conhecer é libertador. Passe e água fluidificada. O passe e a água fluidificada são recursos, ajudam, mas também não faz milagre sozinho. Não adianta vir no fim da palestra com sua garrafinha, entrar e deixar lá e achando que depois vai levar para casa, vai passar a semana bebendo água fluidificada e vai curar todas as suas feridas. Não vai. E que pode até estar voando no momento da palestra, até ver no WhatsApp. Ou pensando lá fora no que vai pagar na conta da água, o telefone, ou na festa que vai amanhã, ou na feira que vai fazer, ou na briga que teve com o marido, ou com a sogra. Aí depois, na hora do passe, entra todo compenetrado. E assim seja. E vamos receber o passe. E o passe não faz milagre. Porque ele vai bater ali como uma bola de ping-pong, de frescobol, que vai bater na parede e vai voltar. Nem entra os fluidos. Porque a pessoa não está receptiva a isso. Então, juntando o acolhimento, o estudo, a água fluidificada, assistindo às palestras, o trabalho social, o trabalho para Jesus, o servir a Jesus através daqueles que ele bota em nosso caminho. Ele diz, quando derdes de beber a quem tem sede, a mim estarás dando. Quando levar comida a quem tem fome, a ele está dando. Quando levar um cobertor a quem tem frio, a ele está aquecendo. Não é bem assim textualmente na Bíblia não, tá, gente? Estou adaptando o português. Mas é a ele que estamos fazendo quando acolhemos um dos seus filhos e irmãos. A prece. Como a gente esquece da prece. E vive pedindo até pelo WhatsApp. Reze por mim. Eu vou fazer uma cirurgia. Reze por mim. Olha, eu vou fazer uma prova. Reze por mim. Olha, eu estou me separando do meu marido. Reze por mim. Terceiriza. Menina, é uma empresa de reza. Tem gente que pede assim, Eva, reza para eu vender meu terreno. Menina, corretora de imóveis agora, do plano espiritual. Reze... Olha, cada pedido que vocês nem acreditam. Por isso que a gente tirou a caixinha de sugestão, uma que tinha lá na frente. Porque aquela caixinha de sugestão, se ela continuasse, eu ia infartar. Desencarnar em curto tempo. Porque era cada pedido. Gente, vocês não têm ideia dos pedidos que tinha naquela caixinha de sugestão. Eu some com essa caixinha de sugestão, não tem mais não. Então, a prece é de cada um. É claro que eu posso fazer prece pelo planeta. É claro que eu posso fazer prece por um amigo, por um desconhecido, por uma pessoa que tem sua. É claro que nós podemos fazer prece. Sim, que bom. Mas não podemos terceirizar que o outro faça prece por mim. Porque tudo começa em mim. Então, no plano espiritual,
também existe tratamentos para os suicidas. Vocês sabiam? Gente, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, tem um trabalho no plano espiritual tão lindo, tão lindo. Se Maria não julgou, quem somos nós para julgar? Se Maria não condenou, quem somos nós para condenar? Se Maria acolheu aquele que na história foi o causador da morte do seu filho precioso, mas ela o acolheu, o que nos resta fazer? O que nos cabe fazer? A vida continua. E sempre haverá novas oportunidades. A todos que aqui estão, que um dia pensaram em se matar, para se livrar de uma dor e de um sofrimento. Não só vocês encarnados que estão aqui, mas nesse momento, quantos desencarnados que foram trazidos e que aqui estão, e estão do outro lado da vida, porque pensaram que com o suicídio se libertariam de toda a sua dor e de todo o sofrimento. E grande foi a surpresa e desilusão ao ver que tudo continuava. Então, a todos os desencarnados que aqui estão hoje, acreditem. Suas vidas são valiosas. Você é um tesouro. Você é ouro. Você é filho do nosso Criador também. Essa dor vai passar. A esperança vai nascer. Dias melhores virão. Novas oportunidades de resgatar uma história. Jesus os ama. Não desista de você. O suicídio não é a conquista da paz. Vale a pena viver. E viver não é a melhor opção. Viver é a única opção. Muita paz a todos.